Opa, bom dia! Hoje iremos ter mais um vídeo no canal e vai ser sobre o livro O Cortiço. Nós iremos falar um pouco dele, da nossa opinião, falar sobre alguns personagens e explicar sobre a história. Sem spoiler, hein? Então, o livro foi escrito pelo Aloysio Azevedo e foi publicado em 1890, no século XIX. E além disso, este romance é um dos principais do movimento naturalista. Então, como o seu amigo Pop aí já tinha falado, O Cortiço é um romance que foi publicado em 1890 por Aloysio Azevedo e tudo mais. Só que eu vou falar um pouco do naturalismo, né? Que esse livro foi publicado na época do naturalismo. E o naturalismo nada mais é do que um movimento literário derivado do realismo. O realismo ele já era fiel à realidade, né? Como o próprio nome diz, ele descrevia muito, dava muito detalhes sobre as coisas. Só que o naturalismo ainda mais, esses detalhes eram muito intensos e extremos. Chega até a ser um pouco grotesco, assim. E o naturalismo é um movimento que acredita no empirismo, né? Que acredita que o conhecimento vem de teorias científicas, vem da ciência, né? Então é um movimento que acredita no evolucionismo, darwinismo, assim por diante, como o livro mostra. O livro também mostra uma coisa muito importante, que é essa comparação entre o homem e o animal. Por exemplo, as atitudes do homem, que durante todo o livro vão sendo tomadas, tudo, e situações também são muito comparadas aos animais. Então, tipo, descrições são comparadas a animais. E isso é muito explícito no vídeo, muito claro. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como a história se inicia, né, do Cortiço. Basicamente, o João Romão é dono do Cortiço, ele não é uma pessoa muito justa, que ele até roubou materiais para construí-lo. E ele oferece ajuda para Bertoleza, que é uma escrava que trabalha numa quitanda do lado. Ele oferece ajuda para ela conseguir o dinheiro para comprar a alforria dela. Só que como ele não é uma pessoa muito honesta, ele rouba o dinheiro dela e tudo mais. E dentro do Cortiço é onde aparecem os principais personagens para a história se desenrolar. Então é a partir disso que a história se desenrola. E também tem um Miranda, que ele é concorrente do João Romão, nesse quesito de dinheiro, burguesia, assim, quem é mais rico, quem é mais importante socialmente. Então é mais ou menos isso que o Cortiço trata, e é a partir disso que a história se desenrola. O Cortiço é um livro difícil de ler, porque traz uma linguagem antiga que a gente não está acostumado com algumas palavras. Ele é um livro pesado de ler por questões que descreve muito, então é um pouco demorado em algumas situações, até chega a ser um pouco chato e desanima. Mas com o passar da história, né, o decorrer da história, o livro se torna muito legal e traz questões que a gente acaba se tornando curioso para saber do que vai se resultar e acaba lendo, né? Então é um livro diferente, porque traz esses aspectos de descrição e tudo mais, detalhamento, essa comparação com o homem, o animal. Não é um livro muito comum, mas é uma obra, né? E a gente gostou sim do livro, que tem seus pontos positivos e negativos, e a gente acha que é um livro bom e recomenda essa leitura dele. Agora eu vou falar um pouco dos personagens do Cortiço, né? Vou falar um pouco dos principais, mas eu vou citar todos eles. Vamos começar pelo João Romão. O João Romão é um português que sua maior ambição é sempre ficar rico, economizar mais dinheiro, e isso é praticamente o que importa para ele. Ele herdou a taverna do seu patrão, quando seu patrão decidiu voltar para Portugal, e ele mora no Rio de Janeiro, ele herdou a taverna dele. E com isso ele também, economizando mais dinheiro, né, quando ele ganhou a taverna ele claramente deu mais dinheiro, ele virou também dono da pedreira. E ele sempre explorava seus funcionários, como o Jerônimo e a Bertoleza. Porque, né, quando alguém quer dinheiro, ela faz tudo por dinheiro. Então ele explorava seus funcionários.
mas com a Bertoleza ele tinha uma relação amorosa com ela. Tanto que se achava que eles poderiam ficar juntos, né? Mas na real ele só estava explorando ele mesmo e queria só dinheiro. O Miranda é um dos principais inimigos, né? Podemos dizer assim, do João Romão. Ele mora do lado do cortiço do João Romão. E ele é praticamente a única concorrência que o João Romão enfrenta. Então eles têm uma relação meio de não inamizade, concorrência. O Miranda é casado com a Estela, que eles não vivem um casamento muito bom, muito feliz. Ele só mantém esse relacionamento vivo, né, continuando, para não perder seu status social, né, para manter suas relações sociais e não perder os privilégios de ser um burguês. A Estela, como eu havia falado, ela é a esposa do Miranda, né? Eles são casados há 13 anos, ela também vive nesse relacionamento feliz, ela também não se sente feliz com o relacionamento, e esse é um motivo por ela trair ele, né? Ela não é muito fiel a ele, e já traiu ele várias vezes, mas mesmo ele sabendo, ele prefere não fazer nada sobre esse assunto para, como eu tinha dito, manter sua posição social. Agora é a vez de falar sobre a Rita Baiana, né? Ela, dentro do livro do Cortiço, ela representa a mulher brasileira, né? Esse estereotipo de uma mulher sensual, mulata, toda provocante. Ela é muito famosa por chamar atenção nas festas e tudo mais. Basicamente isso, ela é a mulher brasileira dentro do livro, sensual e provocante. O Jerônimo é um português que chegou de Portugal com a sua família, veio de Portugal com sua família para o Brasil, né? E ele sempre foi muito disciplinado e regrado, certinho, em questão ao trabalho. Então ele foi sempre um homem, pessoa exemplar na relação em relação ao homem e trabalho. Só que com o passar do tempo ele vai mudando, ele vai se abrasileirando, né? Um termo cabível nesse contexto. E então essa influência do contexto que ele tá vai mudando ele. Isso é um claro exemplo do determinismo, que é praticamente a principal característica do naturalismo, né? Que é que o meio determina o homem, né? O homem é determinado pelo contexto que ele está inserido e tudo mais. E ele vai lembrar também que ele era amante da Rita Baiana, que é o estereotipo da mulher brasileira, como dito antes. Falar agora sobre o Firmo, né, que é um capoeirista mulato que durante muito tempo, né, por muitos anos foi companheiro da Rita Baiana, foi parceiro dela. Ele representa essa malandragem, toda essa arte de ser brasileiro, né, esse estereotipo de ser um bom malandro. Ele sempre andava com canivete, tudo, ele era capoeirista. E ele acaba virando inimigo, né, rival do Jerônimo, quando ele descobre que o Jerônimo está se envolvendo com a Rita Baiana. E aí isso vai decorrendo muitos... Isso tem graves consequências para a história. Então agora eu vou falar um pouco da Piedade, né? Sempre é casada com o Jerônimo, ela é portuguesa. Ela tem cerca de 30 anos e ela sempre manteve os comportamentos europeus. Ela continua muito patriota e conservadora nessa questão dos hábitos e tudo mais. Só que com o passar do tempo ela vai vendo as mudanças no comportamento do Jerônimo, né? O seu marido. E isso afeta muito ela, tanto que ela não consegue lidar direito com essas mudanças e acaba se entregando ao álcool e se torna uma dependente alcoólica. Agora eu vou falar um pouco sobre a Bertoleza, que era uma escrava que trabalhava numa quitanda que ficava ao lado da taverna do João Romão, né? Por causa disso eles começaram a se relacionar e ela acabou se tornando amante dele. E ela começa na história, né? Ela entra na história com muito dinheiro já guardado para pagar sua alforria, né? Para ela deixar de ser escrava. Aí João Romão oferece ajuda para ela, tudo, e diz que vai ajudar ela a conseguir a alforria, tudo, mas acaba usando ela, né? Então ela é usada pelo João Romão, que acaba gastando todo o dinheiro dela e ela é enganada. A Pombinha era uma jovem que morava no Cortiço e ela era uma das únicas alfabetizadas de lá,
por esse motivo muitos vizinhos, né, pediam ajuda para ela, tipo, como escrever uma carta, ou ler as notícias dos jornais. Ela sempre fazia isso, né? A mão dela foi prometida pro João da Costa, então ela ia se casar com ele. E só tava esperando a primeira menstruação dela para ela poder se casar com ele, né? Porém, quando isso acontece, esse casamento não vai muito longe e ela acaba indo morar com a prostituta Leone, que sempre a visitava no cortiço e sempre a tratou bem. Então ela vai morar com ela e segue por essa linha aí. Como no livro Cortiço não se tem um personagem principal, um protagonista da história, a história vai tomando várias... a história tem muitos personagens e estão sempre envolvidos. E não se tem um protagonista, né, como eu havia dito. E eu acho que o Cortiço se encaixa bem nesse papel de protagonista, mesmo ele não sendo um humano. Porque é nele que a história se baseia, existem relações nele, existem conflitos por causa dele, existem pessoas como o Jerônimo e o Miranda que disputam por causa de um Cortiço. Então acho que ele acaba se tornando protagonista da história, porque todo o contexto se passa inserido nele, querendo ou não, por causa dele. Então eu diria que o protagonista dessa história é o Cortiço, tanto que o nome do livro é O Cortiço. Eu acho que aqui se encerra os personagens principais do livro, e sendo que existem muitos outros, e se não me engano no total existem 38 personagens, que a gente vai citar o nome deles